Mateus 15, 18. Amém. Está escrito assim: mas o que sai da boca procede da onde, igreja? Do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus. Guarda isso, igreja. Do coração procedem os maus pensamentos. Aí tem uma lista, né? Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que fazem o que, igreja? Que contamina o homem. Mas se comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então veja só, irmãos, que o problema não é o que entra, mas o que sai, porque procede de dentro. Guarda isso, igreja. O que sai reflete, olha só, denuncia o que está dentro do seu coração. Então, eu estava aqui refletindo, desde sexta-feira essa palavra está no meu coração. Os maus pensamentos não é um problema da nossa cabeça. Tem gente que fala, eu estou com problema na cabeça, porque eu só penso besteira, eu só penso coisas ruins, eu só penso coisas negativas. E aí a pessoa acha que, irmãos, é a cabeça que está mal, é a cabeça que está com problema. E Jesus está bem claro dizendo que o problema não está na cabeça, o problema está onde, igreja? Dentro do coração. Então vamos só interagir, irmãos. Diga para a pessoa que está perto, diga assim: os maus pensamentos não é um problema que está na sua cabeça, é um problema que está dentro do seu coração. Então veja que a gente muitas vezes fica pensando, imaginando, a gente deixa, né, as ideias fluírem de forma negativa. O problema não é na cabeça, o problema, irmãos, está dentro do coração. O que a boca fala, o que o coração está cheio. E aqui, então, começando com essa observação, eu quero ler com você agora o livro de Jonas. Nós vamos fazer aqui uma leitura breve, simplificada e bem objetiva, nos 4 capítulos de Jonas. Porque, olha só, irmãos, muitas pessoas, elas denunciam Jonas. Eu até dizia ontem com os irmãos aqui na reunião que tivemos. Qual é o adjetivo que você tem, que conhece, que você já ouviu a respeito de Jonas? O que a gente já leu ou já ouviu a respeito de Jonas? Fujão. Me ajuda aí, alguém pode lembrar aí comigo? Jonas é conhecido como fujão, desobediente, teimoso. E vamos além, aquele que provoca tempestade. Muitas vezes a gente fala assim: ó, o fujão, olha o teimoso, olha o provocador de tempestade. Mas a gente não procura saber o porquê que Jonas estava agindo daquela maneira, o porquê que ele fugiu de uma missão dada por Deus. Porque veja só, irmãos, a gente lê aqui o profeta Jonas. O Jonas era um missionário, um pregador da palavra. E quando Deus então vem, fala com Jonas, o Senhor dá a ele uma missão, dá a ele uma palavra, para ir até Nínive, para levar aquele povo o arrependimento, para levar aquele povo a salvação. E Jonas imediatamente, ele logo nega, ele logo fala assim: não, isso eu não farei. E onde nós vamos entrar aqui na mensagem, vamos por parte aqui, verso de número 1, Jonas capítulo 1, verso também de número 1, está escrito assim: e veio a palavra do Senhor, para quem? Para Jonas, filho de Amitai, dizendo, para aí, a palavra veio para quem, igreja? Para Jonas. Troca o nome de Jonas, coloca o seu. E veio a palavra do Senhor ao Hariston, filho, aí fala o nome do seu pai, né? Idalécio, o nome do pai. Então veio a palavra do Senhor. Olha só, igreja, uma coisa que a gente precisa atentar: a palavra de Deus vem, ela continua vindo como resposta, ela continua vindo, irmãos, para um direcionamento da nossa vida. E como que a palavra do Senhor vem? Através de uma meditação. A palavra do Senhor vem através de um louvor. A palavra do Senhor vem através de um devocional, através de um culto. Agora a questão é: eu estou recebendo, eu estou escutando, eu estou aceitando a palavra que está vindo de Deus para a minha vida? Porque muitas vezes, quantas pessoas que dizem assim: eu não tenho uma resposta, eu não tenho uma direção, não sei o que fazer. Mas todos os dias a palavra do Senhor
vem. Amém, igreja? Diga comigo, a palavra do Senhor vem. Amém? Vem, irmãos. Ela veio, ela vem, ela virá. O Senhor, Ele sempre tem uma palavra para nos entregar. Então Deus continua dando para todos nós a sua palavra, como alimento, como sustento, como algo que vai trazer esperança para o nosso coração, palavra que cura, que liberta, que salva, que restaura. A palavra de Deus vem, Deus continua enviando a sua palavra. Então veja só, vamos agora por parte, versículo 2. Qual foi a palavra que veio para Jonas? Vamos ler juntos? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém. É importante saber, irmãos, o que Nínive representava. Nínive era conhecido, era famosa por ter barbaridade daquilo que eles faziam. Já viu um caso bárbaro? A palavra bárbaro é algo assustador, sim ou não? Então, olha só, esse povo, eles cometiam, irmãos, barbaridade em tudo. Inclusive, Israel havia já sofrido muita barbaridade pelo povo de Nínive. Então, olha só, Israel tinha sofrido bastante. O povo de Nínive fazia barbaridade, machucava, feria, matava o povo de Israel de forma, o povo de Israel inocente, sem merecer morrer, vinha com o povo de Nínive e matava assim de uma forma bárbara. E olha só, igreja, eu acredito que na leitura dos 4 capítulos, o Jonas guardou isso no coração. Por isso que eu comecei, irmãos, o problema não está na nossa cabeça. O problema está onde? No coração. Por que Jonas fugiu? Por que Jonas, irmãos, não quis ir para Nínive? Porque ele guardou no coração a maldade que Nínive, que o seu povo, ali de Nínive, fez contra Israel, que era o povo dele. Olha só o que acontece também nos dias de hoje. Muitas pessoas têm guardado no seu coração coisas que aconteceram no passado, coisas que, irmãos, foram tristes, bárbaras, coisas pesadas. Há uma orientação de Salomão para nós em Provérbios 4:23, eu acredito que todos sabem que o que deve guardar, guarda o seu coração. O que é guardar o coração, irmãos? É estar limpando. Vai vir tristeza, eu vou limpar, vou guardar o meu coração. Vai vir ressentimento, eu vou limpar. Vai vir uma mágoa, vai vir a raiva, vai vir aquele sentimento ruim. Tem que guardar o coração, tem que limpar o coração. Eu vejo, igreja, que esse desafio tem que ser diário. Amém, igreja? Então diga para a pessoa que está perto aí, diga assim, guardar o coração é diariamente. Porque olha só, às vezes a pessoa fala assim, não, hoje eu estou com o coração bom, limpo, estou em paz. Aí se você, irmãos, amanhã não guardar o coração, amanhã o inimigo vem para sujar o seu coração. Quando Paulo fala assim, o que está em pé, cuide para que não caia, ele está dizendo, se você venceu hoje, você guardou o coração hoje ficou limpo, amanhã o desafio é novamente guardar o coração. Então voltando aqui para a história de Jonas, a gente vê, irmãos, que Nínive, por ter pessoas maldosas, ruins, pessoas que matavam, eram violentos, disso para pior. O povo de Nínive, irmãos, era um povo que só queria ferir, machucar. Israel foi muito machucado, ferido. E Jonas, quando ouve da parte de Deus, para ir pregar para esse povo, misericórdia, arrependimento, logo Jonas nega, foge. Logo Jonas, ele diz não para Deus. Por quê, igreja? Porque tudo isso estava guardado no coração. Barbaridade, a ruindade de Nínive, a maldade que aquele povo de Nínive havia feito contra o povo de Israel, estava tudo guardado no coração. Mas o interessante é que Jonas era quem, igreja? Profeta do Senhor. Hoje eu vou chamar ele de missionário, aquele que tem missões para fazer. Veja que a gente pode trazer para os dias atuais e entender, irmãos, que é uma pessoa de Deus. O Jonas hoje representa uma pessoa que está dentro da igreja, uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que está levando a palavra, uma pessoa que diretamente ou indiretamente está fazendo a obra de Deus, mas se não guardar o coração, vai sofrer, irmãos, como Jonas sofreu. Vai ter problemas. Se a gente ver aqui, já adiantando aqui a leitura para o versículo 3,
levantou-se para fugir, para ir, então, diante da face do Senhor. Veja que Deus mandou ele para Nínive, e ele vai para onde? Para Tarsis. Ele acha ali o navio que estava já partindo, ele paga a sua passagem, e ele desce então para Tarsis, diante da face do Senhor. Veja que para desobedecer Deus, veja que para fugir, irmãos, de Deus, as coisas são fáceis, há uma facilidade. Mas eu quero dizer para a igreja, irmãos, ninguém foge diante dos olhos do Senhor. Para onde você for, para onde eu for, ali estará os olhos do Senhor sobre toda a terra. Não tem para onde fugir. Eu fico imaginando aqui, Jonas estava tentando fugir de Deus. Agora eu pergunto, irmãos, alguém foge de Deus? Alguém se esconde dos olhos de Deus? Não. Mas a gente acha, não, eu vou fugir, eu vou negar, eu vou rejeitar, eu vou fazer do jeito que eu quero. Pode fazer. Só que aí a gente vai criar um grande problema, irmãos, com o próprio Deus. Eu fico pensando, e eu já disse isso aqui para a igreja, irmãos, uma coisa é você ter problema com as pessoas começam a te perseguir, te maltratar, você ora a Deus, Deus tira ela do seu caminho. Uma coisa é Satanás se levantar contra a sua vida, você repreende, Jesus manda fogo, irmãos, aquele mal bate em retirada. Agora outra coisa é mexer com Deus, mexer com as pessoas mexem com a gente, Deus livra as pessoas da gente. Quantas pessoas já se afastaram de você? Deus tirou do seu caminho. Quantas situações que o diabo, irmão, se levantou na sua vida, você orou, repreendeu, e o Senhor limpou, tirou Satanás do seu caminho. Agora, irmãos, mexer com Deus, se você vai recorrer a Deus, como você vai se livrar da mão de Deus? Não tem como. A gente não corre, a gente não se esconde, do Senhor. Então eu vejo aqui, igreja, uma mensagem que o Senhor, Ele deu a Jonas e hoje está dando para nós como ponto de reflexão, que o Jonas, ele tinha algo no coração que ele escondia, guardava isso por muito tempo, carregava isso, e isso trouxe problemas para a vida de Jonas. Para a gente ir para o versículo 3, eu só quero aqui enfatizar o 2 ainda. Veja que a malícia, a maldade, a ruína de Nínive já tinha subido. Eu vejo aqui, irmãos, que Deus está dizendo assim: Jonas, diga para esse povo que chega de maldade, chega de barbaridade, chega de matança, chega, acabou, Jonas. É tempo de juízo. Sabe o que é tempo de juízo, né, irmãos? Tempo de arrependimento. Eu acredito, irmãos, que o Senhor também dá para nós, nos dias de hoje, esse tempo, o tempo de arrependimento, o tempo de estar colocando a mão na consciência. Ontem eu estava falando para os jovens, que, irmãos, a gente precisa parar para refletir, parar para colocar a mão na consciência e fazer aquela declaração que o filho pródigo fez, caindo em si, colocou a mão na consciência, aquela frase que eu sempre falo: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha família, com a minha família? É o tempo que Deus está dando, o tempo de arrependimento. É colocar, irmãos, a mão na consciência, cair em si, abrir os olhos e entender. Se a gente continuar no erro, na falha, no pecado, a gente vai se perder dentro da igreja. Amém, igreja? Digam graças a Deus pela palavra, que o Senhor está abrindo os nossos olhos. Porque, olha só, igreja, nós muitas vezes estamos como Jonas. Tá bem, estou servindo a Deus, estou dentro da igreja, estou louvando. Mas como estava o coração do Jonas? Com ressentimento, mágoa, raiva. Esse povo não. Esse povo eu não vou pregar arrependimento não. Esse povo eu não vou anunciar a eles misericórdia da parte de Deus não. O Jonas negou, irmãos, mas negou com força, não querendo, irmãos, que aquele povo então fosse perdoado. Vamos entrar nesse ponto aqui. Lembra lá do ladrão da cruz? Eu vejo uma linda história ali. O ladrão da cruz se arrependeu e no último momento, irmãos, foi salvo. Sim ou não? Que lindo. Às vezes a pessoa fala assim: olha, o ladrão teve tempo de se arrepender. Amém, glória a Deus. Teve tempo, se arrependeu. Agora, igreja, o que aquele ladrão fez para muita gente? Roubou, às vezes matou, passou para trás. As pessoas que foram prejudicadas, será que tinha o mesmo entusiasmo, alegria de dizer: olha que bênção, Ele foi salvo nos 90 minutos do segundo tempo, nas últimas. Sabe o que eu quero dizer aqui, irmãos? Nós abraçamos a ideia do perdão quando não nos atinge. Porque o dia que nos atinge, a gente age diferente.
A gente vê diferente. Veja, nós aqui falamos que linda mensagem, o ladrão da cruz, né? Olha, se arrependeu e foi para o céu. Mas e aquelas pessoas que passaram pela mão do ladrão da cruz? Será que tinha a mesma visão que nós temos hoje? Vamos trazer para os dias de hoje, irmãos. A gente quer que as pessoas sejam salvas, mas as pessoas que às vezes um dia nos prejudicou, nos trouxe prejuízo, que pisou na bola com a gente, será que a gente tem o mesmo entusiasmo em dizer que essa pessoa seja salva, que ela seja perdoada, que ela alcance a misericórdia de Deus? Ou a gente é daquele tipo de pessoa, irmãos, igual Jonas? Não, esse povo me prejudicou, esse povo feriu o meu povo, matou o meu povo, eu não vou pregar arrependimento para esse povo, eu não vou pregar tempo de juízo para esse povo. Veja, como eu estou dizendo, abraçamos a ideia do perdão, quando então, irmãos, a gente não é a vítima. É lindo, olha, o fulano se arrependeu. Mas e quando a gente for a vítima da vez? Quando alguém, irmãos, que um dia pisou na bola com você, será como que vai estar o teu coração? Talvez tem gente que já está passando por isso. Tem muita gente que pisou na bola com você. E você está desejando, irmãos, que essa pessoa morra, vai para o inferno, que essa pessoa se perca, que Deus pese a mão. Tem gente que pensa assim. Cadê a misericórdia? Cadê o tempo de juízo, o tempo de arrependimento? Veja que o missionário Jonas, é o pregador Jonas, é o crente Jonas que está negando, irmãos, palavra de arrependimento a um povo que esteve com barbaridade ferindo o povo de Israel, que era o povo de Jonas. Então aqui a gente vê que a mensagem começa a tomar um sentido. O problema não é os pensamentos, o que eu acho, que eu penso, as minhas ideias. O problema é que muitas vezes a gente não está conseguindo ali, irmãos, se posicionar como crente, é porque o nosso coração está ferido. O nosso coração tem mágoa, tem raiva, o nosso coração tem, irmãos, ali uma sujeira que Satanás está ganhando espaço e que tem feito a nossa vida atrasar. Então aqui no verso 2, levanta, vai a Nínive e pregue arrependimento. Diga a eles, é tempo de juízo. E aí, igreja, o Jonas, como estava o coração dele? Mal. Vamos voltar ali novamente, coloca na tela aí para ser rápido. Provérbios 4, 23, tem gente que já sabe de cor, né? Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, desafio diário, irmãos, é guardar o coração. Ontem você guardou o coração, hoje você tem esse desafio de novo. E amanhã, novamente, eu vou guardar o meu coração. Eu vou limpar o meu coração diante do Senhor. Eu não vou dar espaço para Satanás ganhar lugar no meu coração. Uma coisa que eu entendo, irmãos, que um dos mandamentos resumido, um dos mandamentos, amar o Senhor teu Deus de todo o coração. É de todo o coração. Mas quando nós damos espaço para a tristeza, veja que a gente já não está mais cumprindo o mandamento. A gente já não está amando a Deus, servindo a Deus, dedicando a Deus de todo o nosso coração, porque o nosso coração tem que ser todo, inteiro, voltado para Deus. E quando a gente dá um espacinho para Satanás, a gente acaba com a tristeza, quebrando, ferindo esse mandamento. Então, o versículo 3, vamos lá. Jonas 1, 3 agora, ou 4 agora, vamos para o 4. O 3, pulei o 3. Jonas levantou para fugir. O que ele fez, igreja? Fugir diante da face do Senhor. Achou ali um navio, para ir para Tarsis, pagou a sua passagem, para descer para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Então veja só, o fujão, desobediente, o provocador de tempestade, agora ele está fugindo. Levantou para fugir de Deus, para não ir, para então não pregar, para não dizer. Aqui eu quero já deixar uma mensagem, irmãos, não sei se você já viu ou se já aconteceu isso com você, mas é válido a gente refletir nisso. Você já viu pessoas que falam assim, eu morro, mas não mudo? Eu morro, mas não faço isso. E eu vejo aqui, irmãos, isso acontecendo com Jonas. O Jonas com a missão de Deus de ir, e ele sabendo que, irmãos, a desobediência poderia matar ele, e o Jonas decidido, depois a gente vai ver com mais clareza lá nos capítulos para frente, o Jonas, ele fala assim, eu morro, pode me matar, Senhor, mas eu não vou.
É aquele tipo de pessoa, irmãos, que sabe que tem que mudar, mas ela não muda. Ela decidiu isso. E nessa decisão ela fala assim: eu morro, mas não mudo. Eu morro, mas eu não vou ser diferente. Eu morro, mas não dou o braço a torcer. Quando a gente age desse jeito, irmãos, no versículo de número 4, a gente vê que a gente está, então, criando um problema com o próprio Deus. Eu vejo aqui no versículo 4 que não tem diabo, não tem Satanás na história. O problema de Jonas agora no versículo 4 era com quem, igreja? Com Deus, com o Senhor. O Senhor mandou uma grande tempestade. Veja que não tem demônio, não tem o diabo, não tem obras infernais. O problema do Jonas agora é com Deus. Então toda vez que eu e você, irmão, se posiciona dessa maneira, eu morro, mas não mudo. Eu morro, mas não dou o braço a torcer. A gente está criando um problema com Deus. Porque, irmãos, o Evangelho é transformador. O Evangelho muda. O Evangelho, irmãos, quando chega e traz um impacto para a vida da pessoa, a pessoa ela muda. Lembra o que Malaquias, o profeta, diz? A diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Ou seja, irmãos, o Evangelho muda. E quando eu decido não mudar, e agora diz, eu digo, né, que sou crente, sou de Deus, opa, então agora eu estou criando problema com Deus. E aí, irmãos, com Deus ninguém brinca, a coisa é séria. A gente tem que abrir os nossos olhos e entender que a gente não pode ficar brincando de ser crente, de ser de Deus, brincando de, quando eu quero, eu oro quando quero. Não, igreja, a coisa é séria. A vida cristã tem que ser levada com seriedade, né? Com temor, com esse compromisso. Vamos ler, ainda não havia lido, mas o versículo 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então veja que criou-se um problema, onde a gente tira, né, o adjetivo aí do Jonas, o provocador de tempestade. Ele agora está provocando uma tempestade. Ele está, irmãos, né, brincando com Deus, e Deus agora está mandando um grande vento forte, né, para Jonas despertar. No versículo 4, igreja, aqui a gente vê que muitas pessoas, como Jonas, precisa o quanto antes se acertar com Deus. Porque enquanto não se acertar, tem tempestade, irmãos, que a gente enfrenta, que é o próprio Deus que mandou. Amém, igreja? Diga comigo, eu preciso me acertar com Deus. É claro que se você tiver em débito com Deus, né? Mas se Jonas e você ou eu não acertar, irmãos, a tempestade vai continuar. Então nós precisamos entender que eu me acertando com Deus, cessa a tempestade, amando do próprio Deus. Então é uma mensagem para todos. Se tem algo para se acertar, irmãos, se acerte logo, né? Se alinha logo com Deus, para que o próprio Deus cesse essa tempestade, essa luta, essa batalha que você tem enfrentado. Tem batalha que é o próprio Deus que coloca na nossa vida, porque a gente está errado, né? A gente está, irmãos, com o coração mal diante dele, né? Olha só, vamos pulando aqui para ganhar tempo. Versículo 9, pula para o 9 aí. Você sabe que veio, né, resumindo aí até chegar ao 9, eles começaram a procurar quem era o culpado e tal, por que isso estava acontecendo, jogaram ali as fazendas, algumas coisas que eles podiam para aliviar o peso do navio. Aí no versículo 9, chega para Jonas, que estava lá no porão, chega para Jonas e dizendo: quem é você? O que você faz aqui? Aí no versículo 9, ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Agora então veja que Jonas, ele se posiciona dizendo: eu sou de Deus, eu sou temo ao Senhor, o Criador do céu, da terra, o que fez o mar, a terra seca. E você vai ver pela história aqui, irmãos, ele vai: mas como que pode você fugir desse Deus? Como pode você estar na situação, né, diante de um Deus poderoso igual a esse? Aí versículo 11 e 12, pula aí. E disseram: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E disse-lhes: levantai-me e lançai ao mar,
e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa, vos sobreveio essa grande... Lembra que agora há pouco eu disse, irmãos, eu morro, mas não mudo? Eu morro, mas não vou? Eu morro, mas não obedeço? O Jonas está decidido a ser jogado no mar, porque, irmãos, pensa comigo, ser jogado no mar é pedir para morrer, não tem como sobreviver. O mar aberto é morrer, lançar, eu morro, mas eu não vou a Nínive. Eu morro, mas eu não vou fazer o que Deus pediu para fazer. O que Deus tinha pedido para fazer? Pregar arrependimento, conversão para aquele povo maldoso. E Jonas aqui, igreja, ele está decidido. Eu sei que é por minha causa. O que a gente entende aqui, irmãos? O que o Jonas está mostrando aqui? Eu sei que a culpa é minha. Eu sei que o erro é meu. É aquela coisa, irmãos, quantas pessoas que quando colocam a mão na consciência, ela diz assim, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não vou mudar. É isso mesmo. Eu sei que preciso mudar, mas eu não vou mudar. Eu sei que eu preciso ir pregar lá para Nínive, mas eu não vou, não estou afim, e ninguém vai me obrigar. Eu morro, mas não vou. Será que em algum momento da vida a gente não está assim, irmãos? Tem algo, qualquer área da sua vida, o Espírito Santo fala com você. No trabalho, será que não tem uma mudança que você precisa fazer? E você diz, eu sou mandado embora, mas eu não mudo. Eu vou ser mandado embora, mas não vou fazer o que ele está pedindo para fazer. Diante do casamento, irmão, será que não tem algo que você precisa mudar? Algo que você, irmãos, está insistindo, eu não vou dar o braço a torcer. Ó, a frase, o sentido é o mesmo. Eu separo, mas eu não mudo. Eu divorcio, mas eu não... Vê, irmãos, que a frase é o mesmo. Entende? E na vida espiritual? Quantas pessoas que se posicionam também dizendo, o que Deus está pedindo eu não vou fazer. Eu sei que tem que fazer, mas eu não vou fazer. Não vou largar esse pecado, não vou largar essa vida torta. Irmãos, quantas pessoas estão sendo esse Jonas no dia de hoje? Decidem morrer, mas não querem mudar. Não querem obedecer. Aí, igreja, você sabe que Jonas foi lançado no mar, no versículo 14, clamaram ao Senhor, disseram, Senhor, não te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, não ponha a nós sobre o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas, lançaram ao mar, e o que aconteceu? Cessou o mar da sua fúria. Jogaram Jonas no mar, e o mar, a fúria, se acalmou. Então veja que o problema era Jonas. Jonas estava, irmãos, insistindo em fazer algo que Deus não estava de acordo. Aí nós sabemos que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia. Amém, igreja? Se não é a misericórdia de Deus, eu e você, como diz o Fernandes Lima, né, o pastor do Forró de Jesus, já estaríamos no beleléu, no tacho de Satanás, se não é a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. O Jonas é lançado no mar para morrer, porque ele disse, eu morro, mas não vou a Nínive. Ele é lançado no mar, a tempestade cessa, e Deus com a sua misericórdia faz o que, igreja? Alguém lembra da história? Vem o peixe, a história do peixe. Deus usa o peixe grande lá para salvar Jonas. É o versículo 17, olha aí. Versículo 17, Deus prepara aí um grande peixe para engolir, né, ali Jonas, para proteger Jonas. Preparou, né, pois o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias, 3 noites nas entranhas do peixe. Quantos dias ele ficou, igreja? 3 dias, tempo de arrependimento. Ô Jonas, você se arrepende, agora, como eu disse anteriormente, agora o negócio é com Jonas. O problema é Jonas com Deus. Deus coloca 3 dias, Jonas, abre os olhos. Eu fico imaginando, irmãos, passou o primeiro dia, Deus não viu mudança, Jonas não muda. Em outras palavras, o Jonas continua dizendo, eu não vou para Nínive pregar arrependimento. Passa o segundo dia, não vou, ninguém muda, não vou. Dentro da barriga do peixe, no terceiro dia, tá bom, eu vou. Não tem aquelas crianças, né, que logo cede, tá bom, já fiquei 2 dias aqui preso, não quero ficar aqui preso. É o tempo de misericórdia que Deus nos dá, irmãos, para os nossos olhos se abrirem.
No capítulo 2, no verso de número 1, Jonas faz o que, igreja? Orou ao Senhor. Aí no versículo 2, disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Vamos resumir aqui o capítulo 2, para a gente ganhar tempo aqui, irmãos. No capítulo 2, você vê que o Jonas, ele faz a oração, ele se vê no inferno, ele se vê perdido, e Deus ouviu a sua oração. Então eu entendo aqui, e quero ler especialmente aqui o verso 10, que é o último versículo do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Deus ali ouviu a oração do Jonas, falou assim: vamos resetar. Sabe o que é resetar, né? Começar de novo. Jonas, começa de novo. Vamos tentar novamente. Agora vai lá para Nínive. Você pode ver aqui, igreja, no capítulo 3, o Senhor não esqueceu da palavra, não. E veio a palavra do Senhor a segunda vez. Qual palavra que veio? A mesma. Pode ver aí no versículo 2, prega contra Nínive a pregação que eu te disse. Eu não vou falar de novo, Jonas, eu já disse, você sabe, é arrependimento. Jonas, é para esse povo se converter. Jonas, é para esse povo se voltar para Deus. Veja que Deus não ensinou novamente, não. É aquela coisa, irmãos, quando Deus fala comigo e com você, está falado, ele vai permanecer na sua palavra. O profeta fala que ele vela pela sua palavra, ele cuida, ele tem a sua palavra para cumprir, então ele quer que aquela palavra venha se cumprir. Agora aqui no capítulo 3, a gente vê, olha só, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, do caminho de um dia, e pregava e dizia, olha o tipo de pregação que ele agora, o Jonas estava anunciando aí. Lê comigo em voz alta. Ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Muda a tradução para facilitar. Em 40 dias vocês vão morrer. A mão de Deus vai pesar na sua vida. Nínive vai ser destruído. Mas Jonas está pregando assim por quê, igreja? A mensagem inicial, o coração, igreja. Você vê que às vezes tem pregador, tem obreiro, às vezes até membro, né? Irmãos, ao invés de levar uma palavra que vai levantar alguém por causa do coração que está mal, né? A pessoa ela fala na carne, ela fala porque o coração está triste, está com raiva, ela fala como Jonas, vai ser destruído, sua vida vai acabar, você vai para o inferno. Irmãos, a pessoa que está caminhando para o inferno, ela sabe que está caminhando para o inferno. Agora precisa jogar na cara no sentido assim, você vai para o inferno, vai ser destruído. É claro que há casos e casos, mas tem casos que não tem necessidade. Entenda, igreja, que o Jonas, ele está pregando desse jeito porque o coração dele está ruim, o coração dele está mal, o coração dele está magoado, o coração dele está ferido. Ele tinha lembrança, irmãos, de tudo que o povo de Nínive havia feito contra o povo de Israel. Por isso que ele está, irmãos, falando desse jeito, não dou 40 dias, a mão de Deus vai pesar. Não tem nos dias de hoje crente que fala isso? Deus vai pesar a mão, ainda fala com orgulho, tem gente que ainda fala com aquele ar de zombação, né? Se não é Deus na minha vida, você vai ver, olha só, você vai pagar, você vai ver o que Deus vai fazer. Irmãos, isso não existe. O Senhor está dizendo aqui para Jonas, para pregar arrependimento, não é destruição, é arrependimento. Mas o Jonas, por estar com o coração ferido, machucado, magoado, ele está agindo desta forma. Ele está, irmãos, nesse sentido. Vocês vão ver o juízo de Deus agir. Vocês vão ver, 40 dias vocês vão morrer, vocês vão pagar, vocês vão para o inferno. Em outras palavras, tudo vai acabar, vai ser destruído. Agora, igreja, entra algo importantíssimo que o versículo de número 5 nos mostra. Leia comigo aí. Olha só. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum
vestiram de pano, aí simboliza arrependimento mesmo, né? É o símbolo bíblico aí, desde o maior até o menor. Uma coisa que a gente tem que entender aqui, irmãos, nunca se preocupe com o pregador, receba a palavra pregada. E às vezes tem gente que fala assim, não é o pastor, não é, né, a pessoa que é responsável pela igreja, eu nem vou dar ouvido a esse obreiro, a esse irmão que está levando a palavra. O que eu aprendo aqui, irmãos, que a palavra, quando ela é pregada, o próprio Espírito Santo, ele nos convence. E quando a gente prega, as pessoas, elas passam a ouvir, e quando dá um espacinho ali para o Espírito de Deus tratar, essas pessoas, elas passam a crer, e quando elas creem, o que acontece, igreja? Há arrependimento, há mudança, há salvação. Eu já ouvia bastante vezes alguns dizer assim, mas pregar para jovem é perca de tempo. Eu não concordo com isso, irmãos. Seja para jovem, para criança, para adulto, para idoso, a palavra de Deus tem que ser anunciada. O jovem não entende, o jovem não vai assimilar, o jovem... é a palavra de Deus. Através da palavra, irmãos, vai sair ali no coração daquela pessoa o arrependimento. Quantas pessoas que, irmãos, não é só jovem não, mas quantos adultos, que às vezes ouve e não dá crédito à palavra, mas uma hora ela é tocada, uma hora aquela palavra vem com impacto e traz arrependimento, a pessoa se converte, ela muda e a pessoa é salva. Eles creram e houve arrependimento, houve salvação. Alguém lembra, irmãos, quantos foram salvos de uma vez só? 120 mil pessoas se arrependeram diante de uma palavra que Jonas deu, de arrependimento, de conversão, de mudança, mesmo ele não querendo. Continua, irmãos, o povo se converte, o povo agora crê no Senhor, e quem se converte, entre os 120 mil, foi o rei. O rei era a autoridade máxima. O que o rei faz, igreja? Vamos jejuar. Não sei se você já viu aqui, é bem no versículo, vamos ver aqui, a gente está lendo o 5, eles creem em Deus, a palavra no 6 chega a Nínive, né, o rei de Nínive. Aí no versículo 7, o que você vê aí no 7? Ele proclamando um jejum, uma consagração. Interessante aqui, irmãos, que ele fez até os animais jejuarem. Você viu aqui no 7? Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhe dê pasto e nem comam, nem bebam água. Então veja só que se converteu de um modo tão, assim, impactante, que ele anuncia, proclama um jejum para todos, nem animais comia. Era tempo de jejum, tempo de se voltar para Deus, era tempo, irmãos, do juízo, é o tempo do arrependimento, é o tempo então de se converter. Olha só, irmãos, a mensagem foi entregue, se converteram. Vamos ler aqui no verso de número 9 e 10. Quem está escrito aí no verso 9 e 10? Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras dele, como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito, ele faria e não fez. Resumindo, irmãos, o povo se converte. A sentença que Deus falou que iria destruir o povo de Nínive, Deus está voltando atrás dizendo: agora esse povo é salvo, esse povo agora está na graça, na misericórdia. E agora, irmãos, já na altura do campeonato, como estava Jonas? Triste com isso. Como que você fica, irmãos, quando você vê alguém se converter? Mas esse alguém que te prejudicou, alguém que te pisou na bola com você, né? Alguém que falou mal da sua vida. Tem gente que fala assim: nossa, aquele lá está indo na igreja que eu frequento, mas aquela pessoa foi uma pessoa má, eu vou até mudar de igreja porque eu não quero nem mais. Tem gente assim. Por saber, irmãos, do passado, o que a pessoa foi, a pessoa ela fica mal, ela fica triste, ela fica ruim, porque se converteu.
uma coisa que a Bíblia nos mostra, irmãos, que o Senhor, Ele veio para salvar a todos. Mateus 18, verso 11. O Filho do Homem veio para salvar aquele que está perdido. Então, irmãos, não é só nós que estamos dentro da igreja que seremos salvos. O plano de salvação que Deus tem é para todos. Paulo fala isso em 1 Timóteo 2,4. Existe um plano de salvação. O desejo de Deus é que todos sejam, olhem na tela, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar aquela pessoa que está perdida, aquela pessoa que hoje está no crime, hoje está, irmãos, roubando, matando, hoje está prostituindo, hoje está mentindo, hoje está falando mal de alguém. Deus quer salvar essas pessoas. Mas como que nós ficamos, como que nós se posicionamos quando então, irmãos, a gente passa a ver, a olhar que essas pessoas estão sendo alcançadas com o poder do Evangelho que transforma? Se você olhar aqui no capítulo 4, no verso 1, olha a atitude do Jonas. Vamos ler em voz alta? Muda a versão para ficar mais fácil, né? Mas já está bem aí, ó. Olha essa versão aí, ó. Ao perceber que Deus não destruiria os ninivitas, Jonas ficou muito... Que coisa, hein? Quando, irmãos, alguém que talvez um dia foi seu concorrente, está vencendo na vida, prosperando, como que você fica? Será que você fica aborrecido com seus adversários? Com seus concorrentes? Estou falando profissionalmente, né? Será que você fica chateado quando você vê alguém vencendo na vida, prosperando? Será que você fica, irmãos, mal para baixo quando você vê Deus destacando, né? Honrando? A pessoa está sendo agora honrada, ela está agora num lugar de destaque, e Deus tem colocado essa pessoa. Como que você fica, irmãos? Vendo Deus operar na vida de alguém que um dia teve perdido, como eu e você também um dia estávamos perdidos. Jonas ficou aborrecido, ficou muito mal, ficou, irmãos, triste pela conversão de Nínive. Mas por que ele ficou triste? Lembra da mensagem inicial? Porque não é o pensamento, não é o que sai da boca, é o que está guardado no coração. Se eu fico triste, irmãos, com a sua vitória, é porque o meu coração não está bem. Se eu fico triste com a conversão, com a mudança de um que, né, esteve na mão de Satanás, roubando, matando, destruindo, prostituindo, fazendo coisa errada, se a gente, irmãos, não se alegra na conversão dessa pessoa, o nosso coração está mal. E aqui a gente vê que a mensagem do reino, o verdadeiro evangelho, transforma, converte, muda a vida das pessoas. O versículo de número 10 do capítulo 4 nos mostra aqui: e disse o Senhor, tivesse compaixão da arboreira. Na outra versão, eu não sei se vai falar, uma plantinha, né? Uma planta, muda a versão aí. A arboreira é uma planta. Aí, ó, né, na versão Viva aí fala, ó, você fica com pena dessa planta. Vamos ler na Viva para ficar mais fácil aqui a compreensão? Vou resumir aqui. Então o Senhor disse ao Jonas, né? Você fica triste, com pena, você fica mal, você tem compaixão, né, de uma planta que embora não tenha podado, mas você vai ver que não foi nem Jonas que plantou. Foi uma planta, irmãos, que nasceu num dia, no outro dia morreu. Lembra da história? Estou resumindo aqui. Ele planta no dia, cresce, dá sombra para ele, fica bom, no outro dia morre essa planta. Aí no versículo 11, então, por que você acha que eu não deveria sentir compaixão por uma cidade tão grande como Nínive, com 120 mil pessoas, que não sabem distinguir entre o certo e o errado, além de todos os seus animais? Olha aí, igreja, a gente encontra o Senhor dando aqui uma lição para Jonas. Você se compadece, você tem compaixão de uma planta que não foi você que plantou, ela nasceu, e um dia, no outro dia ela morre, e você fica com pena, você fica com dó, você sente por essa planta. E aí Deus está falando, você acha que eu não sentiria compaixão por almas? Por pessoas? O que a mensagem está nos mostrando, irmãos? Que independente do que a pessoa fez, Deus tem compaixão. Dependente da falha, do erro, do pecado, das decisões erradas, Deus não vai abrir mão destas pessoas. Se você tem filho, se você tem marido ou esposa, alguém, pai, mãe,
alguém que hoje não quer nem saber do evangelho, Deus tem compaixão dessa pessoa, e o plano de Deus é salvar todas elas, né? Embora a gente muitas vezes torce, tem gente que torce, como Jonas, irmãos, torcendo para que não se converta, para que não se arrependa, mas a palavra final de Deus é que vai prevalecer. Deus está mostrando para Jonas, não é a sua palavra, não é do seu jeito, é do jeito que eu quero, é como eu quero. Amém, igreja? Então existe a compaixão da parte de Deus Pai para todos nós que somos filhos do Senhor. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim: Deus não exclui ninguém do plano de salvação. Amém? Esse é o desejo de Deus. Ele quer salvar o perdido. Irmãos, Deus, Ele se importa comigo e com você. Ele se importa com o bandido, Ele se importa com a prostituta, Ele se importa, irmãos, com o viciado, Ele se importa com as pessoas que estão com a vida torta. Deus tem compaixão dessas pessoas. Mas como nós, irmãos, ficamos quando essa pessoa começa a vir para a igreja? Como nós ficamos quando o evangelho alcança essa pessoa? Como que nós ficamos? Será que a gente fica igual Jonas? Desgostoso, triste? Porque Deus está fazendo a obra redentora, né, transformadora acontecer. Então é algo para a gente parar para pensar, irmãos. Uma mensagem do Deus Pai, né, que ama o seu Filho, independente da situação que ele se encontra. Deus se importa com a gente. Ele tem compaixão, ele sabe das nossas falhas, dos nossos erros, e mesmo com tudo isso, o amor de Deus não muda, continua sem fim, é um amor incondicional para conosco. Amém? Diga glória a Deus. Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe. Você da internet, fique na paz, fique com Deus.